Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula de Biologia e Ciências para o seu concurso, para o seu certame. Eu sou o professor Diego Feitosa e vamos começar agora o nosso bloco de aulas que fala sobre metabolismo energético. Então, nesse bloco, nós falaremos sobre respiração celular, fermentação, fotossíntese e outros processos. Essa aula agora é uma aula introdutória, bem curtinha, para que você possa aprender alguns conceitos importantes que eventualmente tenham ficado esquecidos aí. Vamos lá para o slide? Então aqui a gente tem a introdução ao metabolismo energético como nosso tema. Bom, o que eu quero que você já imediatamente se recorde é que o termo metabolismo, ele significa o conjunto de reações químicas que o nosso corpo pode fazer. E esse conjunto de reações químicas, ele é separado em reações de quebra, chamado de catabolismo, tudo bem? E reações de construção, chamadas de anabolismo. Então é como se fosse uma equaçãozinha química. Anabolismo mais catabolismo é que causa ou que faz o nosso metabolismo. Isso precisa ser controlado para que você não quebre muitas moléculas, ao passo que você também não forme muitas moléculas. Então, catabolismo e anabolismo precisam ser totalmente controlados. Bom, de uma forma geral, o que nós vamos ver vai ser a transformação de energia nas células para a construção desse cara que está aqui, ó, do ATP, que é a molécula energética das células. Volta para mim. Primeiro, quero desmistificar algumas coisas com vocês. ATP é uma molécula que ela é muito volátil. Você não consegue produzir o ATP agora para gastar ele muito depois. Na hora que ele é produzido, rapidamente ele é quebrado e já gera energia, já libera energia. Agora, uma outra coisa também que eu preciso desmistificar com vocês é os verbos que a gente usa. O ATP, ele não gera, né, como eu mesmo acabei de falar, ele não gera energia, ele só passa energia de um lugar para o outro. O nosso corpo, ele é capaz de pegar energia das moléculas orgânicas que a gente come e colocar essa energia na molécula de ATP. Depois, quando precisamos, esse ATP, ao ser quebrado, ele libera essa energia que foi aprisionada dentro dele, digamos assim. E mais uma coisa importante, o que significa ATP? Esse A vem de adenina ou adenosina, esse T vem de 3 ou tri, e o P vem de fosfato, o famoso PO4. Então, ATP é uma adenina com 3 fosfatos. Mas, Feitosa, e daí? Por que a gente fala tanto que ele é a molécula energética? Vamos ver no slide? Olha só. O ATP, ele está aqui assim representado. Essa é a molécula de adenina, tudo bem? Observe você que ela é uma base nitrogenada, tem lá alguns fragmentos de nitrogênio na sua composição, tudo bem? Inclusive, vou até botar aqui um spoilerzinho de aulas futuras, a adenina é uma base púrica, a gente chama assim ela e a guanina, uma base púrica. Ela fica ligada, a um esqueleto de carbono, que é uma ribose, que tem 5 carbonos. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Essa ribose, ela é um monossacarídeo. Vou puxar aqui uma seta e deixar marcado para você se recordar da nossa aula de carboidrato, onde eu falei que a ribose era um monossacarídeo, daquele tipo que tinha 5 carbonos, e você deve se recordar que monossacarídeos que têm 5 carbonos são chamados de pentoses. Tranquilo? Muito bom. E aí sim, a adenina mais a ribose, ela pode se ligar a um fosfato, PO4. O outro O está aqui, tá bom? PO4. Que pode se ligar a um outro fosfato, que é o outro PO4. E que pode se ligar a um terceiro fosfato, que é outro PO4. Então, aqui nesse desenho que você está vendo, nós temos exatamente uma molécula de ATP, adenina com 3 fosfatos. O grande lance, cara, é que essa ligação aqui, ó, entre o segundo e o terceiro fosfato, deixa eu escrever de uma outra cor, é uma ligação, vou botar aqui em cima, ó, é uma ligação
botar o C cedilha aqui, de alta energia. É uma ligação que guarda uma quantidade de energia muito grande. Obviamente, ela precisa de uma quantidade de energia muito grande para ser feita, mas é uma ligação de alta energia. Se você arrebentar essa ligação que está aqui, se você arrebentar, você terá esse fosfato inteiro que aqui está sendo separado daquele restante. Vai estar lá o fosfato ligado com os oxigênios e tal, tudo mais, separando-se daqueles outros dois, e haverá uma liberação enorme de energia nessa região. Pim, 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 uma grande quantidade de energia será liberada. E o que sobrará será a adenina com apenas 2 fosfatos. Então volta aqui para mim. Você já ouviu falar de ADP e já ouviu falar de ATP. ATP é quando ela está com 3 fosfatos, se ela perde um, libera energia, mas ao mesmo tempo você também agora tem a formação de uma nova molécula, de uma adenina com 2 fosfatos. Pode acontecer desse fosfato que foi liberado se ligar novamente com o ADP para regenerar o ATP, mas para isso eu precisarei de uma reação exergônica próxima, uma reação que libere energia, para que essa energia seja capturada e usada para criar essa ligação de alta energia. Pegou a ideia? Você tem uma molécula com 3 fosfatos, arrebenta um, saiu. Para que ela possa ser colocada de novo e a gente liberar essa energia em outro lugar, vai ter que ter uma reação química acontecendo próxima que ajude esse fosfato a se ligar com o ADP. Então, a gente tem uma constante manutenção da regeneração desse ATP. Quer ver? Olha aqui no slide. A gente tem aqui em cima uma adenina ou adenosina com 3 fosfatos. É o ATP, tudo bem? Então tá aqui, ó, a adenina, olha só, tá aqui desenhada, tranquilo. A ribose, que eu havia comentado com vocês, e os 3 fosfatos bonitinhos ali em cima, tranquilo? O que aconteceu aqui nessa situação? Logo embaixo, uma molécula de água foi utilizada, não sei se você tinha essa noção, mas é necessário que tenha água presente para que aconteça uma hidrólise. O que é isso? É a quebra da molécula na presença da água. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar que aconteceu a hidrólise do ATP. É porque quebrar ATP precisa de água, tudo bem? Então, hidrólise do ATP é quando a molécula de água vai fazer essa quebra, ajudar essa quebra. Olha quem saiu aqui. O que é PI, Feitosa? É um fosfato inorgânico. É um fosfato, deixa eu pegar aqui, que está agora disponível na forma inorgânica. O que sobrou? Olha aqui que eu estou marcando aqui embaixo. A adenina com 2 fosfatos. O que foi liberado dessa hidrólise? Energia. Isso é o que vai ser utilizado pelo seu corpo para fazer os seus processos. Qual processo, cara? Pode ser contração muscular, tudo bem? Vai necessitar de ATP. Pode ser transmissão de impulso nervoso, eu vou colocar aqui embaixo que impulso nervoso também pode ser. Pode ser transporte ativo pela membrana plasmática, que a gente andou vendo em aulas anteriores. Tranquilo? Ó? Transporte ativo. Pode ser também, o que mais? Deixa eu pensar aqui. Quebra de glicose, ok? Então, o processo de... Não, quebra de glicose não é um bom exemplo aqui, não. Enfim, pode voltar aqui para mim. Todos esses processos que gastam energia no seu corpo, eles serão necessários, né, de ATP para liberar energia e para que você consiga funcionar. O grande problema, o grande lance, é quando você tem uma quebra muito grande de ATP. Quando você, por exemplo, tem uma demanda muito grande no seu cérebro. Quando você vai fazer o concurso, quando você for fazer, você vai ficar sentado algumas horas na cadeira, gastando energia pra caramba do seu cérebro. Você precisará regenerar o ATP que você possui dentro de você. Então, para que você possa regenerar perfeitamente esse ATP, você vai precisar realizar algumas reações que liberem energia.
O nosso corpo, ele realiza reações durante o processo de respiração celular ou durante o processo de fermentação. Esses processos são os processos que nos dão uma certa quantidade de energia e nos permitem fazer com que esse ATP seja regenerado de fato. Só que esses não são os únicos processos que existem na natureza que fazem a regeneração de ATP. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui rapidinho no slide. A gente tem um processo que está sendo mostrado que é o da fotossíntese. Esse processo, ele acontece nos vegetais, nos cloroplastos, como nós vimos lá na nossa aula de citologia. E veremos melhor na aula de fotossíntese propriamente dito. O que acontece com a energia no processo de fotossíntese? A planta consegue pegar a energia da luz, ok? Uma energia que vem através dos fótons que chegam do Sol, e elas transformam essa energia luminosa em moléculas orgânicas. Elas transformam essa energia luminosa em glicose. Vou puxar aqui a seta, olha só. Elas constroem glicose durante o processo de fotossíntese. É bonito falar isso? O Sol, ele está aqui, ó. Quando você tem a glicose sendo produzida na planta, é um pedacinho do Sol que se encontra naquela glicose. E você, quando come essa glicose, você leva ela para o seu citoplasma, você quebra ela e na sua mitocôndria você faz a respiração celular. A respiração celular é a quebra total da molécula de glicose, liberando, bonito que eu vou falar, hein? Pedacinho do Sol, ou liberando um pouquinho de energia do Sol que você vai usar para gerar o seu ATP, regenerando aquele ATP. Volta para mim. Então você vai estar no seu concurso, fazendo a sua prova, gastando ATP e bem gradativamente o seu corpo vai quebrando a glicose que você comeu, que está armazenada ou no seu fígado, ou no seu músculo, ou circulando pelo seu sangue e liberando energia, eu vou filosofar novamente, liberando um pouquinho do Sol dentro de você que vai ser usado para construir o seu ATP, para que logo depois ele seja quebrado para fazer contração muscular, para fazer pensamento, transmissão de impulso nervoso. Eu uso sempre esses dois exemplos porque são dois tecidos muito gastões, tá? Tanto o cérebro quanto os músculos são tecidos que gastam muito ATP para sobreviver. Mas entenda você que todas as células, elas gastam ATP para sobreviver, tudo bem? Até a cartilagem, que é uma célula, que é um tecido que tem células que gastam pouco ATP, eles também precisam gastar para se manterem vivos. Agora volta para o slide. Esse ATP que é produzido na mitocôndria, se for uma mitocôndria de planta, entenda que ela vai liberar gás carbônico e água, porque isso é o que é formado a partir da quebra da glicose. Quando você quebra a glicose, você tem gás carbônico e água sendo formado. E no caso de uma planta, ela usa isso como matéria-prima para fazer nova fotossíntese e construir nova glicose. Então a gente chega a uma conclusão, volta para mim, ecológica, que vocês vão ter aula de ecologia com o professor Rafael Lira, que nós seres humanos, e até os animais em geral, dependem das plantas para sobreviver. Se não tiver glicose para a gente comer, a gente não gera ATP. E aí a gente não consegue sobreviver. A planta, ela até aproveita o gás carbônico e a água que a gente produz. Mas ela aproveitaria também o gás carbônico e a água que ela produz. Então, quer ver? Eu vou criar duas situações hipotéticas para ficar bem legal aqui para a gente falar. Pensa num planeta Terra só com planta. Ela produziria glicose, ela, no cloroplasto, ela comeria essa glicose dela, no citoplasma e na mitocôndria, ela produziria gás carbônico e água e usaria isso para fazer mais fotossíntese, ou seja, a planta é autossuficiente. Agora, os animais que existem no planeta Terra, eles são dependentes das plantas, você é dependente da planta, porque você não produz glicose e ela produz. Ela pega energia do Sol e transforma em glicose. Então, você precisa comer essa planta para conseguir se alimentar. E sem ela e sem outros vegetais, até algumas algas que produzem oxigênio durante a fotossíntese, você não sobreviveria e morreria sem oxigênio disponível. Então é bem legal, é um pensamento ecológico, né, já que a gente está filosofando nessa aula aqui agora, que eu quero que você tenha, que é o seguinte,
nós dependemos muito dos vegetais para sobreviver. E eles nem tanto assim da gente. Dependem então, um certo pouco, mas nem tanto. Um conceito ecológico que vocês vão ter melhor nas aulas de ecologia. Por enquanto agora, eu queria só mesmo que você visse, volta aqui no slide rapidinho, que a energia luminosa, ela acaba virando energia térmica quando você quebra o ATP para o trabalho celular. Uma coisa que explica também como que nós, animais, conseguimos produzir calor dentro do nosso corpo. Tranquilo? Continua no slide comigo, porque esse que está aqui é o último dessa aula introdutória, mostrando que quando há gás carbônico, quando há água, quando há energia luminosa chegando, a planta consegue fazer fotossíntese, beleza, deixa eu melhorar aqui, a planta consegue fazer fotossíntese e produz glicose e produz oxigênio que a gente pode até usar. É claro que essa reação não está balanceada, eu vou balancear ela só para você saber, mas ela vai estar balanceada quando falarmos de aula de fotossíntese e de respiração. Aqui são 6 de gás carbônico, são 6 de água, produzindo 6 de oxigênio e glicose, que tem 6 carbonos. Agora, se por um acaso nós tivermos glicose sendo comida na presença do oxigênio, e nós tivermos mitocôndrias e outras estruturas que são necessárias, podemos nós fazer respiração celular para gerar água e gás carbônico dentro do nosso corpo, que serão excretados. Ou seja, o que eu quero mostrar com esse slide para vocês? Eu quero mostrar que os dois processos, fotossíntese e respiração celular, são processos antagônicos e complementares. Um depende do outro. Ele serve, no caso dos seres animais, para a nutrição, nos vegetais também para a nutrição e principalmente para obtenção, entenda a obtenção com o nome de regeneração também. Já que você gasta ATP, você precisará regenerar esse ATP. Pode voltar aqui para mim? O que eu quero que você saiba, então, com essa aula introdutória, é que nós falaremos bastante de ATP, bastante de formação dessas moléculas, de glicose sendo quebrada ou sendo formada, nas duas próximas aulas que você verá, que serão de fotossíntese e de respiração celular e fermentação. Porque agora que você já teve essa introdução, é necessário que você saiba como acontece a fotossíntese, os detalhes, os pormenores dos processos, como que acontece a respiração, os detalhes e os pormenores do processo e também da fermentação. Tudo bem? Então, vamos junto, porque a gente está só começando esse bloco de metabolismo energético e isso é muito importante para a sua prova. Beleza? Um grande abraço e até breve. Tchau.